Boa noite, meus amigos, muito boa noite. Que estranho, né? Eu estava falando com vocês até agora e começo dizendo boa noite, muito boa noite. E é isso para poder cumprimentar os nossos amigos que estão falando, estão aqui com a gente a partir assistindo a gravação desse encontro. Bacana estar contando com a participação de vocês todos aqui nesse momento. A gente está trazendo para vocês nesse webinar a gente está apresentando para vocês nesse webinar um relatório que a Exímia desenvolveu para falar um pouquinho sobre tendências tecnológicas para o ano de 2024. Essa apresentação aqui é um pouco diferente das apresentações que eu estou habituado a fazer. Eu estou me sentindo até um pouco estranho com isso, porque nessa apresentação eu não falo o tempo inteiro. Eu vou deixar as pessoas da Exime, que na verdade são as grandes estrelas, compartilhar com vocês um pouquinho das descobertas que a gente fez nesse ano, né? O que a gente está entendendo que vai ser tendência para esse ano de 2024. Deixa eu falar uma coisa para vocês, já que me convidaram para fazer aqui essa abertura. Deixa eu fazer aqui algumas observações que eu considero importantes, tremendamente relevantes, para que a gente possa aproveitar melhor essa apresentação. Meus amados, em 2011, um especialista no Vale do Silício escreveu um artigo dizendo que o software iria engolir o mundo. E ele, naquela época, ele preconizou que no futuro toda empresa seria uma empresa de tecnologia. E as empresas que não fossem de tecnologia, eventualmente não seriam relevantes, deixariam de existir. Olha só, eu sei que, embora o Mark Andreessen falou isso, embora eu entenda o que ele quis dizer com isso, muitas vezes essa interpretação não é assim tão fácil. Tá? A gente assumir que toda empresa vai ser uma empresa de tecnologia, essa discussão sobre o que é ser uma empresa de tecnologia é uma discussão bastante aberta, e eu confesso para vocês que eu não vejo assim tanto valor nela. Mas tem um fato que eu gostaria de chamar vocês à reflexão, eu quero convidar vocês a pensar comigo, que é o seguinte, cara, independente da tua empresa ser ou não ser uma empresa de tecnologia, esse fato não é assim tão importante na minha interpretação, por quê? Porque, cara, invariavelmente, toda atividade que você executa na tua empresa, pensa comigo que você concorda com isso, tá? Toda atividade que é executada na tua empresa hoje é suportada por tecnologia. É muito difícil você imaginar qualquer coisa relevante que aconteça em qualquer organização que não seja suportada por tecnologia. Essa coisa invariavelmente vai ter suporte em software, vai ter suporte em máquina, vai ter algum recurso suportando ela. Dessa forma, a gente acaba desdobrando que tecnologia pode ser ou um grande enabler, habilitando, facilitando, simplificando, eventualmente, a execução de alguma estratégia, ou, por outro lado, essa parte do enabler é a parte que a gente de tecnologia, né, costuma Uhum. gostar mais, mas a grande verdade é que, além de operar como enabler, a tecnologia também pode se comportar como sendo grande restrição, complicando, dificultando, em certos cenários até inviabilizando algumas iniciativas de negócio. O grande desafio de quem trabalha com tecnologia, principalmente nas empresas maiores, é encontrar formas para que tecnologia seja enabler e não restrição. Esse é o grande desafio. Como fazer com que tecnologia seja sempre enabler e nunca restrição? Essa é a grande pergunta, essa é o grande aspecto a ser trabalhado. Bom, tendo dito isso, é importante que a gente diga que, independente então da tua empresa ser uma empresa de tecnologia ou não, discutir tecnologia é algo relevante. É impossível você falar sobre estratégia sem falar também sobre tecnologia. E é por isso que, de certa forma, a gente precisa saber o que vai acontecer. Ou, pelo menos, tentar se preparar para o que vai acontecer. Porque, de muitas formas, as tendências elas apontam quais são as possibilidades que a gente pode explorar no dia a dia dos negócios. Deixa eu dar um exemplo bem concreto para vocês, tá? Você tem uma análise de pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. Cara, se você considerar que um ponto forte da tua empresa seja usar tecnologia, uma determinada tecnologia que é tendência, e uma concorrente não tem essa mesma força, então o teu ponto forte encontra na fraqueza da tua concorrência uma oportunidade, se converte em oportunidade. Se por outro lado, entretanto, uma fraqueza sua utilizando tecnologia encontra uma força de um concorrente a utilizar aquela mesma tecnologia, eventualmente esse encontro dessa fraqueza sua com essa força da tua concorrência se converte para você em uma ameaça.
Por isso, não dá para você, eventualmente, pensar negócio sem pensar tecnologia. Falando sobre tendências, cara, e olhando o mercado é tremendamente dinâmico. Se nós retornarmos lá a novembro de 2022, em novembro de 2022, provavelmente nenhum de vocês ainda havia ouvido falar em GPT. Só que aí a OpenAI iniciou um tal de ChatGPT. E do dia para a noite, cara, inteligência artificial passou a incorporar a rotina de praticamente todo mundo. E isso aconteceu em novembro de 2022. Em outubro de 2022, o CEO da OpenAI chegou a dizer que em pouco tempo a OpenAI tornaria a Google irrelevante. A gente que acompanha negócios, a gente vê toda hora algum CEO de uma startup ameaçando uma empresa muito grande. E, geralmente isso funciona para dar notoriedade para aquela startup. Mas o fato curioso é, menos de meio ano depois, quando a Google estava mostrando a resposta dela para a ChatGPT, o Bard, e no palco se viu a ChatGPT cometer um deslize, se percebeu a Google, num único dia, perdendo 100 bilhões de valuation. Cara, tudo bem, são 100 bilhões no mercado de ações. Isso talvez não seja, assim, nada tão sério. Não foi tão sério para a Google, mas o fato é, de fato, uma empresa emergente com uma tecnologia que até então não era considerada, fez uma das maiores e mais poderosas empresas do mundo ter um abalo aí de 100 bilhões. Não é exatamente uma coisa para se ignorar. Então, eu quero convidar vocês a examinar esse diagrama, esse relatório que a gente está acompanhando aqui sobre tendências, sobre essa perspectiva, para a gente começar exatamente a perceber que, eventualmente, dentro dessas tendências, a gente pode encontrar potencialmente algumas forças que vão nos dar, quem sabe, algumas oportunidades no mercado, mas também a gente pode ajudar, a gente pode acabar encontrando aqui algumas ameaças. Por quê? Porque essas ameaças vão ser decorrentes de certas fraquezas nossas e não estar preparados para isso aqui que a gente está apresentando. Ponto importante, tá? E aí, a gente já começa a apresentação passando para o nosso primeiro contribuidor aqui da Eximia Co. Cara, há alguns anos atrás perguntaram para o Jeff Bezos, perguntavam para ele, e perguntam ainda, mas nesse evento específico, perguntaram para ele quais seriam as grandes mudanças tecnológicas que aconteceriam nos próximos 10 anos. E o Jeff Bezos respondeu, na época, que, poxa, essa pergunta é sim muito interessante. Entretanto, mais importante do que responder o que mudaria nos próximos 10 anos, seria muito mais razoável você focar naquilo que não mudaria nos próximos 10 anos. Porque estratégia você constrói em torno daquilo que não muda. Então, quando a gente estiver apresentando para vocês aqui essas tendências tecnológicas, eu não quero que vocês, ou sugiro que vocês, essa é a nossa recomendação enquanto consultoria, certo, pessoal? A nossa recomendação não é que vocês percebam essas tecnologias como sendo recursos para mudar drasticamente aquilo que vocês, ou que as empresas de vocês já fazem. A grande provocação é como que a gente pode utilizar essas tecnologias que estão chegando como tendência para que elas potencializem aquilo que não muda no negócio de vocês. Esse é o grande desafio. Mas olha, estou falando demais já passei do meu tempo e não quero consumir demais a rotina aqui para abrir espaço para que os nossos colaboradores, consultores possam também compartilhar suas impressões. Mas antes de passar para qualquer pessoa, deixa eu chamar nosso mestre de cerimônia. Boa noite, Franco Alves. Tudo bem com você? Boa noite, Lemar. Boa noite. Tudo ótimo. Muito Feliz bom. por estar aqui hoje, né? Recebendo aí vários amigos participando desse primeiro webinar que a gente está promovendo aqui na Exímia. Eu vou começar me apresentando. Eu sou Franco Alves, sou gestor de clientes aqui na Exímia. Vários que estão presentes devem me conhecer de algum momento aí, de algum bate-papo que a gente fez. E já fica aí meu contato para a gente poder conversar mais com vocês a hora que vocês acharem importante. Hoje a gente vai, então, falar sobre tendências e tecnologia, e eu vou começar chamando meu amigo Michael Reichard, que é consultor em gestão de negócios, estratégia, governança e compras estratégicas, e vai comentar um pouquinho para nós sobre como
colocar planejamento estratégico, tecnologia e negócios no mesmo pacote aí, que é um assunto muito importante e que muita gente às vezes esquece de trazer tecnologia para a discussão estratégica das empresas. Vai lá, Michael. Beleza, obrigado, Franco, pelas palavras. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Já devidamente apresentado pelo Franco aí. Obrigado, Elemar, também pela abertura. Bom, vamos lá, né? A gente falando aqui de planejamento estratégico. Como é que o planejamento estratégico ajuda a conectar todos esses pontos aí que o Elemar trouxe? Não são diretamente aqui de alguma tecnologia, mas algo que é crucial e geralmente, algumas vezes, ignorado aí por algumas empresas, né? Então, eu vou dar um passo aqui para a gente contextualizar todo mundo, a questão do planejamento estratégico. Vamos lá, muitas empresas aí no fechamento do ano tiveram sucesso nas suas metas, algumas nem tanto. Vamos entender que todas tiveram o mesmo empenho, né? Todas se dedicaram, trabalharam muito. Então, o que que a gente pode dizer que vai diferenciar uma das outras para que a gente tenha o sucesso ou não? Eu acho que o importante é, assim, definir o que que é sucesso para nós, definir o que que é sucesso para a empresa, onde é que a gente quer chegar, né? Isso é o ponto crucial, né? E isso se faz naturalmente, obviamente, através do planejamento estratégico. Eu já tenho uma fala aí do Peter Drucker que ele enfatiza muito a importância de definir esses objetivos para que essas empresas possam inovar, evoluir, enquanto elas mantêm o foco nas suas metas principais no seu resultado corporativo, né? Em paralelo, né, o que que a gente tem, então, a própria questão, a gente está vivendo um momento aí, o Lemar comentou, de que não existe nenhuma atividade que ela acabe sendo executada dentro, fora das organizações, que ela não é suportada por tecnologia, né, por software. Então, quando a gente junta isso, né, então a gente pode dizer que a tecnologia vem redefinindo o jogo corporativo, o mundo corporativo, e ela geralmente então é usada para que a gente alavanque os nossos objetivos, que a gente traçou aí nos nossos planejamentos estratégicos, e obviamente isso é fundamental para que a gente possa fazer a sustentabilidade do negócio e o próprio crescimento, né? Quando a gente considera isso, então, é o momento, estamos no momento aqui de integrar a tecnologia no planejamento estratégico, que geralmente sempre é feito, obviamente, no início do ano, isso vai nos ajudar a potencializar os negócios. Mas vamos lá, assim, na prática, né? Como é que a gente faz? Pega um planejamento estratégico, tira do papel. Qual é a estratégia que a gente deve seguir? O que que a gente deve observar? Vamos trazer alguns pontos aqui que a gente considera que são relevantes, são cruciais. O primeiro deles aí obviamente, fazer uma avaliação, uma avaliação inicial. Então, você tem que olhar se a tua infraestrutura tecnológica vai suportar os objetivos de crescimento da empresa, né? A tecnologia ela deve ser impulsionadora, deve ser uma facilitadora e não impeditivo para que aqueles objetivos sejam alcançados, para que as metas sejam alcançadas, né? Naturalmente, também a gente não pode esquecer a parte da segurança da informação e a própria proteção dos dados. Isso gera confiança nos clientes, o compliance com as questões governamentais. Então, são pontos importantes para fazer num diagnóstico inicial. Depois a gente pode falar sobre pilar de pessoas, né? A gente sempre ouve falar dificuldade de contratar bons profissionais, dificuldade de manter os bons profissionais em tecnologia. Então, entendemos que investir em pessoas, fomentando a cultura de inovação, na capacitação das pessoas é algo crucial para que você tenha um time envolvido, engajado e que consiga sustentar ao longo do tempo. E tem uma frase que eu gosto aqui, eu achei ela vinculada a Henry Ford, então veja que isso é bem, bem antigo, mas continua sendo muito real, né? Que o pior de que você não treinar uma pessoa e ver ela sair é você não treinar ela e ver ela ficar. Então, quando você tem um tema de investimento em pessoas, eu levo isso como uma máxima muito importante. Terceiro ponto que a gente pode trazer aqui é a necessidade de decisões rápidas e assertivas. Cara, eu acho que todo mundo sabe disso. Cada vez mais a necessidade de você tomar decisões rápidas, de você ter que ser, né, a questão de erro mais difícil de você poder errar, tem que ser muito assertivo, é importante. Então, explorar as questões dos dados de forma intensiva, olhar para o passado para poder prever o futuro, é fundamental. Então, olhar dados é importante e quem já usa, de alguma forma, já faz uso de gerenciamento de dados, uma IA generativa pode potencializar muito esse trabalho, né? Então, é outra questão importante. Falcone já dizia, quem não mede, não gerencia. Então, sou um defensor de poder sempre acompanhar os nossos dados para decisões mais assertivas. Quarto ponto aqui, a gente tem que falar sobre as tecnologias que têm constante evolução. Então, naturalmente, como o Elemar falou, em 2021, onde não falava em ChatGPT, então, algo que veio em 2022.
Então, quando a gente for investir em alguma solução tecnológica, ela tem que ser flexível e escalável. Não pode ser algo que em um ano vai estar obsoleta e que naturalmente você vai ter que investir novamente. Então, sempre ter este cuidado para que possa suportar o crescimento da empresa. E por fim, dos nossos pontos aqui, é fazer sempre uma tradução, um desmembramento, eu diria uma espécie de desmembramento do próprio planejamento estratégico da empresa, né, para a área de tecnologia. E aí você tem que elencar metas, as prioridades, os responsáveis, quais são os indicadores, para que os indicadores desse planejamento estratégico da tecnologia consigam fazer a sustentação e ajudem ao planejamento estratégico, as metas da empresa serem atingidas, né? Então, outra frase que eu gosto aqui é a questão de assim, se a gente acha arriscado investir em tecnologia, se é custoso, se é algo que gera uma tensão, assim, não investir lá nos dias de hoje é mais arriscado ainda. Então, acaba que seu produto, que acaba ficando obsoleto, a empresa fica obsoleta, né? Então, acho que é o grande ponto aqui, esses 5 temas que eu passei rapidinho para que a gente possa ter um diferencial aí para os negócios alavancarem nesse ano de 24 ainda. Meu amigo Franco, eram essas minhas palavras. Eu acho que passo para você agora, né? Antes de devolver para o Franco, para quebrar qualquer planejamento, qualquer script, deixa eu fazer aqui algumas ponderações que eu acho que são fundamentais para a gente poder fazer a coisa avançar. Maicon, vou puxar um bate-papo breve com você aqui, vou fazer isso também com os outros consultores, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre a perspectiva dessa análise e o impacto disso. Enfim, se alguém quiser participar, colaborar aí com perguntas, a gente também responde aí dentro dos limites do nosso tempo também. Mas olha só, Bom, meus amados, Maicon, eu acho que o grande ponto que a Covid trouxe, né? Quando você trouxe a Covid e todo mundo foi para casa, talvez o grande ponto tenha sido exatamente a preocupação no Conselho, pela primeira vez, com a segurança da informação, né? No fato das pessoas estarem trabalhando em casa e como é que você dava acesso aos sistemas, fazendo com que, enfim, esse acesso aos sistemas não comprometesse lá o sigilo das informações, que é algo crucial para a segurança. E para a própria estratégia. Desde então, eu acho que ficou evidente aquilo que já deveria ser fundamental, que é a ideia de que tecnologia deve participar do planejamento. Se não no momento em que o planejamento está sendo executado, mas seguramente depois, porque afinal de contas, tecnologia pode ser algo que vai potencializar o resultado ou comprometer, impedir que a estratégia aconteça, não é mesmo? sim, total. E isso vai depender muito, inclusive, da maturidade de tecnologia dentro da companhia. A gente vê em várias empresas que muitas vezes a tecnologia é vinculada a ser fogo, né? Então, ela acaba tendo um viés de custo. E como você falou, né, com o advento das questões que a Covid trouxe, com a mudança de panorama, mal se falava em trabalho remoto, né? O pouco se utilizava antes da Covid. Hoje é uma realidade em grandes empresas, né? Então, já se vê a tecnologia não mais como um custo, mas sim como alguém que faz papel crucial, papel relevante para atingir os objetivos da empresa, né? Muito bom, muito bom. O Michael traz aqui um ponto interessante. A gente tem um framework dentro da Exime que nos ajuda a pensar um pouquinho sobre isso, sobre a evolução de como tecnologia é percebida. A tecnologia já foi percebida durante muito tempo como um custo, e custo é que nem unha, você corta sempre. Depois a gente percebia como um asset, aí a grande preocupação era não sobre como executar os projetos, mas como fazer o rateio. E mais tarde, a gente acabou tendo tecnologia sendo vista como habilitadora, parceira do negócio. Muitas empresas grandes veem como parceira e, finalmente, hoje em dia, você percebe que tecnologia e negócio é a mesma coisa. Houve uma pergunta aqui que eu vou deixar para nós incorporar no final, até para poder respeitar um pouquinho o rito do tempo e das pessoas que estão participando, sobre você pensar planejamento estratégico para startups, principalmente quando você considera ferramentas como o ChatGPT. Olha só, a diferença grande entre uma startup e uma não startup está na consolidação do modelo de negócio. Isso é desafiador. O Michael está falando, por exemplo, sobre aspectos de pessoas não ser comum as pessoas trabalharem em casa, principalmente as empresas maiores, mais tradicionais. Em empresas mais novas, eventualmente isso já era uma realidade. O que eventualmente a tecnologia e a Covid trouxe e ficou para a gente é exatamente uma aproximação dessas mais consolidada, mais aproximado de uma empresa mais antenada, mais em dia aí com tecnologia, quem está começando. Deu, acho, uma falhadinha para mim, talvez tenha dado uma De- picadinha para vocês em áudio. Espero que Deu não uma tenha leve picada. tanto, mas Franco Alves,
Devolvo para você, Franco, para a gente poder fazer a coisa avançar, meu amigo. Diga quem fala com a gente agora. Agora, quem conversa com nós, Alemar, é o William Busato. O William é nosso arquiteto de software, de solução, com experiência aí na área corporativa, especialista em gestão de processos, né? Ele é um Camunda Champion e vai falar um pouquinho sobre automação de processos de negócio. Bora lá, senhor William Busato. Obrigado, Franco. Boa noite, pessoal. Uma tendência, que já não é mais tão tendência assim, já é uma realidade, é a orquestração de processos. A orquestração de processos, ela coordena partes, né, de um processo de negócio e, às vezes, ela até une vários processos. A orquestração de processos ela vai te ajudar a trabalhar com sistemas, dispositivos que você já possui e com as pessoas da sua empresa. Isso traz um grau de complexidade que a gente tem que começar a administrar e a lidar também, né? Os processos estão ficando mais complexos. Os processos estão abrangendo sistemas, vários sistemas, né? Isso é uma das principais razões para a complexidade. E, com frequência, a visão de ponta a ponta ela não é clara por todos os envolvidos no processo, né? De acordo com o relatório do Estado da Automação de Processos, é comum que a integração de processos em grandes empresas leve mais de 26 sistemas são integrados, né? Fazem parte de uma automação completa de ponta a ponta. Só até falar, se você tem talvez menos do que 20, talvez tenha alguma coisa faltando no meio do caminho ainda. Um dos pontos para trazer à luz sobre o estudo e por que traz tanta complexidade no estudo é sobre a comunicação. Esse relatório também ele cita que a falta e a falha de comunicação entre as equipes leva à construção e implementação de algo errado, algo que ou não precisava ter sido feito, que é, né, um desperdício enorme, ou até de coisas que têm um comportamento inesperado por falta de comunicação. Isso acabou se tornando mais evidente ainda agora, com os sistemas distribuídos, microserviços, que favorece o surgimento de pequenos silos entre os times, né? E pensando nessa falha de comunicação, a gente precisa trazer à luz para onde a comunicação ocorre, para então ver se há um problema. No início, perdão, os times que desenvolvem microserviços, eles têm duas preocupações bem importantes, né? Que é o que o serviço faz, a regra de negócio, a razão dele existir, e o que acontece depois dessa execução. O que vem depois? Na primeira parte, o time é especialista, né? Ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe das regras de negócio, sabe o que o serviço faz. Porém, quando chega na parte que vem depois, é onde a comunicação, às vezes, pode começar a ficar estranha. Os times precisam se conversar, saber se o serviço está de pé, o que eu devo esperar, se acontece A, se acontece B, né? Que ações que eu devo tomar com base nisso. Então, a orquestração, base desse cenário, né, a orquestração de processos, ela surge como uma fonte de verdade. Ela traz para si própria a responsabilidade de gerenciar o estado do fluxo e a tomada de decisão, né? E então, deixa os microserviços fazer bem feito as suas regras de negócio e deixar para a orquestração saber o que fazer a seguir, né? Saber fazer a parte de comunicação. Quando a gente tem esse modelo, a gente passa a ter, então, um tomador de decisão centralizado. Ele pode ser alterado a qualquer momento, ele pode ser evoluído, ele pode ser otimizado, sem precisar tocar nos sistemas orquestrados. Trazendo um ponto importante sobre a comunicação, eu destaco aqui que o produto oriundo do desenvolvimento de software é tão bom quanto a capacidade de comunicação entre os envolvidos no processo. Sendo opinativo nesse mundo de orquestração de processos, eu gostaria de trazer à luz a ferramenta de Camunda, né? Ela traz a vida de diagramas. É comum a gente desenvolver software fazendo fluxos e tudo mais, vários diagramas, só que aqueles diagramas, eles servem às vezes só como brainstorm, né? Só como um mapa mental. Aquele diagrama não necessariamente é a verdade que está implementada. Quando a gente utiliza ferramentas de automação de processos, como o Camunda, que segue um padrão já bem conhecido, como o BPM, a gente passa a ter um diagrama vivo, que exatamente aquilo que está construído, ele é executado. De acordo com esse relatório também do Estado da Orquestração de Processos, feitos com mais de 800 líderes de TI tomadores de decisões, eles afirmam quase que unanimamente que a automação de processos proporcionou crescimento dos negócios, ajudou a alcançar a eficiência operacional e ajudou a melhorar a experiência com o cliente.
É claro que isso tem desafios, né? Automação de processo e orquestração de processo tem alguns desafios. Um deles eu já mencionei anteriormente. É comum que quando a gente vai começar a fazer uma orquestração ponta a ponta, existe ali no meio do caminho dezenas de sistemas que precisam ser conectados e integrados. Isso é uma complexidade. Outros desafios que a gente traz aqui é, às vezes, a falta de integração entre tecnologias existentes, problemas de comunicação entre as equipes, como mencionei anteriormente também, orçamento e, às vezes, mudança de gestão e mudança de conhecimento. E, para fechar aqui, a automação de processos, ela reduz o risco operacional, reduz o risco para a empresa, e o ROI ele é possível de ser provado através de automação. Muito bom, meu amigo Limbuzato, muito bom mesmo. O grande ponto, eu acho que a gente precisa eventualmente também ponderar processos definidos mostram de muitas formas a maturidade das organizações. Ter bons processos bem definidos indicam maturidade dentro das organizações, estabilidade. Processos bem definidos são fundamentais para você ter excelência operacional. Agora, o grande passo é você garantir a orquestração dos processos, como o Busato está indicando, exatamente também percebendo que muitas vezes os agentes não vão ser pessoas, mas vão ser sistemas. Como que você garante, eventualmente, em uma empresa muito grande, onde você encontra um ecossistema gigantesco, como você garante que esses sistemas estejam devidamente integrados, cooperando e, principalmente, envolvendo as pessoas no momento certo? Ferramentas como o Camunda, que o William Busato trouxe para a gente, aqui ele foi opinativo e está falando sobre uma ferramenta onde ele é especialista, mas ferramentas como o Camunda permite que você traga os diagramas, né, a representação do desenho dos processos para algo que seja vivo, que possa ser conduzido dentro das organizações, acompanhado, monitorado, com coleta de indicadores. Aqui deixa eu perguntar uma coisa, meu amigo Busato, o nosso amigo Geri, ele faz a seguinte pergunta, assim, cara, como você vê o mercado de profissionais de processos, automação de processos? Te pergunto porque nós, da Conecta, temos uma suíte de automação, olha que espertinho, né? Baseado em BPM 2.0, mas sentimos falta de profissionais que conhecem essa notação para automatizar processos. De fato, né, William, a gente tem essa deficiência de conhecimento sobre como desenhar fluxo. Eu sempre digo que desenhar um fluxograma, entender um fluxograma é fácil, desenhar um fluxograma é difícil. Qual é a tua percepção sobre isso, meu amigo? Depende do lado da moeda que a gente está olhando. O mercado demandante está em alta, está muito forte. Grandes empresas aqui que eu posso citar, público, Itaú, por exemplo, está utilizando automação de processo muito forte, com Camunda, inclusive, lá. Tem outras grandes empresas que estão utilizando automação com Camunda, inclusive. Por outro lado, está difícil, sim, de encontrar profissionais com conhecimento prévio já nessas ferramentas de automação que entendam tanto de técnica como de negócio. Então, você acaba tendo que optar por uma desses dois e treinar o outro. Muito bom, muito bom, muito bom. E o ponto interessante, Busato, eu gostei dessa questão da perspectiva, porque quando você encontra um mercado desequilibrado, ou seja, muito demandante, com carência de profissionais, você tem, primeira coisa, uma valorização desses profissionais, então esses profissionais passam a ter uma remuneração mais atrativa, e essa remuneração mais atrativa fatalmente acaba atraindo mais gente para essa direção. Um ponto bacana, né, Busato, também, é a gente assumir aí o advento da inteligência artificial. Ou seja, você começa a ter, eventualmente, ferramentas iterativas, a Exímia desenvolve ferramentas assim também, para facilitar esse processo de construção, não só orientando ou direcionando a construção, mas validando os diagramas que foram definidos. A mesma coisa acontece, o Rodrigo disse, com ferramentas de low-code, para quem utiliza fluxo e processo. Sim, sem dúvida. Né? A gente tem low-code como uma tendência, né, Busato? Até porque mais escasso do que gente que desenha processo é gente que escreve código, mas, enfim, a gente tem aí uma tendência forte de crescimento de profissionais. Certo, meu amigo? Certo. Um ponto que, às vezes, o desenvolvedor, quando ele escuta a palavra low-code, o pessoal técnico, ele costuma fugir ou correr, né? Então, ferramentas de automação de processos, quando a gente olha ela com uma outra ótica, ela não é low-code. A gente precisa ainda de toda a habilidade técnica especializada para construir serviços, para construir os sistemas.
Agora a gente precisa de um novo nível de orquestração, onde a gente passa a ter um modelo compartilhado da empresa inteira, que cruza áreas, cruza equipes. Então, essa ferramenta de orquestração, ela é developer friendly, né? Ela não chega a ser um low code, ela é uma ferramenta amigável aos desenvolvedores para integrar todos os sistemas que eles codificam. Muito bom, muito bom, muito bom. Deixa eu fazer uma menção aqui ao Jerry. Falou alguma coisa, poxa, não quis dar uma despertinho, não falando o nome da empresa no comentário, só quis evidenciar a demanda aí por profissionais de BPMN. Cara, eu acho engraçado porque, quer dizer, primeiro, não tem problema nenhum, tá, Jerry? A gente só fica naquela coisa da surpresa, às vezes, mais ou menos com aquele narrador. Não sei se vocês já viram aquele cara que recebe o trote, né, recebendo eventualmente mensagem, eu comecei a pensar, caramba, eu lendo reto assim, eventualmente caio falando que não devo. Não tem problema nenhum mencionar a sua empresa. A Conecta está aqui falando sobre ferramentas de BPMN. Inclusive, Jerry, deixa eu saber um pouco mais sobre o teu negócio. Eu sou interessado bastante em automação. É uma coisa que a gente percebe como uma grande e mega tendência. A Eximia atua dando consultoria e desenvolvendo ferramentas de apoio, inclusive para quem trabalha com automação, e a gente tem o Busato, que é o nosso especialista, que eventualmente pode também ajudar aí na avaliação e, enfim, quem sabe a gente pode trocar algumas boas figurinhas. Certo, Busato? Então, deixa eu chamar meu amigo Franco Alves de novo para a gente poder avançar. Mas, ó, automação de processos, planejamento estratégico, certo? Até aqui foi isso que a gente teve. E agora, meu amigo Franco Alves, quem fala com a gente sobre o quê? Agora quem vai falar conosco é o Thiago Tartari, mas antes de apresentar o Tartari, eu queria dizer, o Géry foi meu colega de computação aqui na Universidade de Caxias do Sul, é um amigo querido. Depois eu faço a troca de contatos de vocês aí para bater um papo. Não, muito bom, muito bom. Vamos conversar. Thiago Tartari, arquiteto de software, especialista em processo due diligence em tecnologia, especialista em SRE, Microsoft MVP. É longa a ficha desse rapaz, né? Ele vai falar um pouquinho para nós aí sobre os impactos da inteligência artificial no futuro da nossa sociedade. Vai lá, Tiagão. Legal, boa noite, pessoal. Baita privilégio para mim poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente vive no dia a dia da Eximia, né? E poder escrever e poder compartilhar nesse relatório, para mim, foi extremamente desafiador, mas muito, muito gratificante, né? Esse relatório, né, especificamente naquilo que eu estou escrevendo, que eu escrevi especificamente, ele propõe a gente explorar, né, uma reconfiguração da indústria, né, pela IA, principalmente abordando benefícios, desafios, tendências e principalmente a preparação, né, para uma integração dessa tecnologia em grande escala. Além de falar especificamente da inclusão dela na indústria, a gente precisa entender também qual que é o impacto social que a IA ela vem causar, né, dentro da sociedade de maneira geral. Se a gente for pegar um pouquinho de números aqui, a indústria, né, no segundo IBGE, ela teve um expressivo percentual no PIB brasileiro no terceiro trimestre de 2023. Ela teve ali um percentual de 20,6%. Né, do PIB, né? E o setor industrial ele está ali num epicentro, vamos dizer, ele está no cerne ali dessa transformação. Se a gente for parar para analisar a revolução industrial, a gente pode testemunhar, a gente pode facilmente entender as mudanças significativas, né? Revolução 1, 2, 3, e agora, na quarta revolução industrial, a IA ela é protagonista, ela é peça importante justamente para que as empresas de diversos setores elas possam focar especificamente em eficiência operacional. Se a gente for olhar um pouquinho mais para as notícias que estão acontecendo, saiu uma notícia recentemente do Elon Musk, né, que a gente dispensa comentários, inovador nato, né, e ele tem um grande impacto sobre a questão da IA. Ele está criando um projeto de um humanoide, né, que chama Optimus. A proposta dele é a criação de um robô amigável, benevolente
e a um custo em torno de 20 mil dólares. Eu estou enfatizando isso mesmo, um custo em torno de 20 mil dólares, né? Esse projeto, de alguma certa forma, ele ilustra o potencial da IA justamente para a gente pensar em como que a gente assume tarefas que até agora, até então, eram feitas exclusivamente por humanos. Se a gente ponderar, né, sobre isso, essas inovações elas estão reconfigurando o ambiente de trabalho e também, né, o ambiente da sociedade. Por quê? A gente começa a ter uma percepção que a IA está interferindo no ambiente, e isso traz alguns sinais de alerta, né? Se a gente for avaliar especificamente o impacto social da IA, eu me deparo justamente com uma dualidade. Por exemplo, por um lado, a IA ela é extremamente brilhante, né? Onde ela pretende resolver desafios complexos, né? E principalmente melhorar a eficiência operacional das empresas, a criar novas fronteiras de inovação, a possibilitar as empresas a dar diversos passos à frente, né? Mas também existe o lado sombrio da IA, né? Que onde a gente começa a perceber um certo deslocamento de trabalhadores e principalmente questões éticas, elas se destacam nisso. Já teve cenários de IA fazendo um julgamento, dando sentenças que de fato não existia. Existe também a IA que teve aspectos discriminatórios, especificamente falando sobre questão de currículo, né? Então, a forma que a gente lida com essa dualidade define literalmente o futuro da nossa relação com a tecnologia, da relação da IA com as empresas, da relação da IA com a sociedade, né? Se a gente for pensar em ética especificamente da IA, ela pode ser, ela não deve e não pode ser algo que a gente tem que ignorar, né? Então, se a gente for pensar que à medida que essa tecnologia ela avança, né, a gente começa a perceber uma necessidade de regulação e cada vez mais isso se torna evidente, né? E aí vem algumas perguntas. Como que a gente implementa regras que equilibram inovação e proteção? Como que a gente assegura que os benefícios da IA sejam distribuídos de forma justa? Então, são questões que a gente tem que analisar sem sombra de dúvidas com a IA. Educação, experimentação e colaboração são pilares fundamentais para o futuro da IA. E aprofundar o nosso conhecimento e entendimento, né, sobre como explorar as diversas disciplinas, né, principalmente na indústria, a gente vai começar a ver como que ela redefine processo e principalmente como ela pode contribuir ou nem tanto assim contribuir por conta dos pontos negativos, né? Eu costumo observar que na IA, quando a gente fala de IA, a gente tem, sem sombra de dúvidas, uma transformação, né? E ela está transformando a indústria, a sociedade, e a gente percebe especificamente na tecnologia, com o uso do chat GPT, criando códigos que muitas vezes a gente não confia, né? Às vezes saem algumas coisas erradas, mas já está criando código. Então, a gente precisa encarar esse desafio, muitas vezes, com horizontes de oportunidade, mas, né, a gente não pode esquecer de maneira nenhuma que a IA tem uma responsabilidade muito forte sobre a questão da experiência humana, né? E em cima disso, o que a gente precisa entender? Se eventualmente a IA ela entra com uma força ainda maior, se a gente for olhar para o chão de fábrica, por exemplo, onde a gente tem bastante pessoas, trabalhos manuais acontecendo, uma substituição por humanoides, e isso está acontecendo, a Tesla já tem grande parte da sua produção feita por esses humanoides. Se a gente trouxer esse cenário para o Brasil, se a gente trouxer esse cenário para uma Volkswagen, para uma GM, para uma Ford, que não existe mais, mas vamos pensar nesse sentido, o que aconteceria com a mão de obra? O que aconteceria com esses trabalhadores?
Eu acho que embora a IA ela ajuda, ela traz o lado obscuro, ela traz um gap, ela traz um abismo em relação à questão social. E a minha pergunta é, não estou falando de governo A, governo B e isso, aquilo, eu estou falando de uma questão social. O Brasil está preparado, eventualmente, para uma demissão em massa de diversos setores ali que, eventualmente, depende da mão de obra, substituindo especificamente? A gente tem um plano social adequado para poder suportar tudo isso? Então, quando a gente está adotando a IA, a gente tem que começar a adotar. IA é uma tendência tecnológica, não só de 2024, mas para os próximos anos, e isso vai acontecer. A minha percepção é como que ela vai impactar a sociedade e como nós, como sociedade, estamos preparados para a gente poder lidar com ela. E aí eu quero trazer 3 insights, pelo menos, aqui, né? A gente sabe que, em constante evolução, a IA no setor industrial ela requer uma visão estratégica e, principalmente, uma questão proativa por parte tanto da empresa quanto profissional. A gente precisa colar esses dois para não ter uma certa discrepância. A gente tem que começar a cruzar a IA com outras tecnologias, principalmente para democratizar o próprio acesso à IA, né? Assim também como a própria necessidade de regulação. E também a gente precisa se adaptar a essas mudanças, né? Com educação contínua, experimentação e principalmente uma colaboração entre empresas, governo, né? Para poder potencializar a IA do jeito certo. Muito bom, Thiago Tartari, muito bom, muito bom. Olha só, gente, uma coisa que tem que se saber sobre inteligência artificial, sobre qualquer mega tendência o pessoal da Singularity já cravou há algum tempo dizendo que se alguma coisa pode ser automatizada, ela vai ser automatizada. E o grande passo, acho que essa provocação que o Tartari traz para a gente não é falar sobre como impedir o avanço da inteligência artificial. Impedir o avanço da inteligência artificial não é uma coisa possível, nem sequer ponderável. O grande ponto à medida que a inteligência artificial avança, como que a gente trata o entorno? Eu posso falar para vocês que em pouco mais de um ano, a forma como o meu trabalho funciona e a forma como o trabalho das pessoas da Exímia acontece já foi alterada completamente. Muitas das rotinas que antes eram executadas por pessoas e que me consumiam diversas horas, agora são executadas por sim máquinas em frações de minutos. Eu uso, inclusive, numa palestra que eu venho trabalhando, como exemplo, um exemplo de automação de edição de vídeo. Hoje eu consigo editar um vídeo, gravar um vídeo e sair do outro lado com o vídeo editado, legendado, publicado automaticamente com a utilização de inteligência artificial. Enquanto isso traz para a gente, sim, um salto de produtividade, isso traz também a necessidade da reflexão saudável do impacto que isso vai trazer para a sociedade. Afinal, como se sabe bem, não existe como você ter uma empresa saudável numa sociedade doente. A gente precisa combinar, né, a evolução da inteligência artificial com a saúde da sociedade. A gente precisa, eventualmente, nós somos responsáveis como empresa por pensar na adoção responsável da inteligência artificial para potencializar resultados sem, eventualmente, destruir boa parte do caminho que a gente percorreu nos últimos tempos. É uma importante reflexão que, sem sombra de dúvidas, vai continuar sendo debatida no dia a dia das organizações. Muito obrigado, Thiago Tartari, pela contribuição nesse reporte. O Tartari faz uma reflexão, você encontra detalhes dessa reflexão de forma mais aprofundada no relatório que a Exímia Co produziu. Mas, falar sobre ética e inteligência artificial é muito mais do que uma tendência, é uma necessidade para 2024. Certo, Franco Alves? Certo, certo. Vamos logo para o nosso próximo assunto, com o senhor Lucas Rezende, consultor em estratégias de inovação, sucesso do cliente e desenvolvimento de novos produtos digitais. E a apresentação dele aí, o tema dele já começa com uma pergunta, né? Qual a ambição digital da sua empresa? Bem interessante bem provocativo, né? É verdade, é verdade. Vai aí, Lucas. Boa noite para todo mundo.
Bom, vamos lá. É bem provocativo. Eu vou puxar um pouco do que meus colegas falaram anteriormente aí. Quando o Maicon trouxe aí um pouco de planejamento estratégico, né? A gente geralmente a ambição digital das companhias, elas estão muito correlacionadas ao desejo de futuro da companhia. E aí, lá no planejamento estratégico, geralmente a gente coloca, poxa, o quanto de investimento, o quanto de apetite eu quero colocar em cada iniciativa. Seja uma iniciativa, como o Busato trouxe, de automação de um processo, ou de um investimento que a gente vai fazer em IA, porque está no hype agora, eu quero trabalhar com IA, e aí a gente vai alocar recurso para aquilo, seja recurso financeiro, seja recurso de pessoas. E aí eu começo a imaginar aquilo ali como são iniciativas que vão transformar o meu negócio. Só que não necessariamente aquelas iniciativas elas estão voltadas para transformação real do negócio. E aí a gente tem que trazer para a nossa realidade e trazer para a discussão o que realmente é transformação digital. A teoria traz que a transformação digital ela pode ser desde uma digitalização até uma transformação muito mais disruptiva, que é conseguir transformar um negócio, transformar um modelo de negócio, transformar o modelo operacional. Quando eu estou transformando, fazendo uma digitalização, fazendo uma melhoria, seja de redução de custo, seja de trazer um novo canal, seja melhorando a minha relação com o cliente, eu estou fazendo uma transformação digital. Porém, ela é uma transformação menos impactante, ela é menos transformacional. E muitas vezes ela vai estar muito mais relacionada à continuidade do meu negócio atual. Ela não está muito relacionada a uma ambição, ao meu futuro, a eu transformar aquele negócio, a eu pensar de uma maneira onde daqui a alguns anos o meu negócio vai estar, o que a gente fala, né, geralmente nos livros de administração, eles vão falar, eu matar o meu próprio negócio. E essa discussão estratégica, ou esse investimento, essa pacificação desse conceito é muito importante. Porque a gente tem entendido que nas companhias, as pessoas, né, os líderes, os gestores, eles têm entendido que tecnologia é necessário investimento, é realizado muito investimento, mas muitas vezes é colocado muito investimento em ações estruturantes, em soluções de continuidade, e às vezes há uma falta de balanceamento nesses tipos de investimento que eles são um pouco mais disruptivos e que tem um pouco mais de risco. Quando você vai fazer um tipo de investimento com um tipo de ambição um pouco maior, que ele tende a ser mais transformacional, onde você tem menos facilidade no resultado, ele é mais propenso ao risco. E essa disrupção, ele tende a ter, quando você tem menos facilidade no resultado, a ambição é um pouco maior. Então, esse balanceamento e essa mudança na cultura, né, o Michael trouxe um pouco disso, de trazer um pouco da mudança da cultura, ela faz muito presente, que é a cultura do errar, é a cultura de você ser mais permissivo a testar, a inovar, principalmente nas grandes companhias, ela não é muito aceita, ela não é natural. Então a gente acaba tendo que trabalhar um pouco mais esse balanceamento. E por isso esse questionamento, né, qual é a ambição digital hoje da sua empresa. E aí a gente passa por um momento de entendimento, de classificação e de posicionamento de onde está o momento de cada empresa. Porque muitas vezes a gente entende que é importante o investimento na continuidade, é importante o investimento na manutenção dos processos atuais, mas ele também é muito importante o investimento nas ações, na inovação, é importante o investimento nas tecnologias mais disruptivas e que a gente encurte caminhos, né? Pensar, hoje há muitos processos e há muitos caminhos trazendo parceiros, startups e outros meios para encurtar esse processo de inovação.
Muito bom, muito bom, muito bom, Lucas. Gente, olha só, um eterno desafio que a gente tem em empresas maiores é o desafio todos os anos de você cortar custos. Você quer aumentar a eficiência operacional, você quer fazer mais com menos, ou pelo menos mais com o mesmo, né? Como que você consegue eventualmente entregar e melhorar essa relação de produtividade? É óbvio que essa busca pela produtividade demanda padronização, o que vai conversar com aquilo que nosso amigo William Busato trouxe antes, falando sobre a melhoria dos processos, a automação dos processos. Isso garante explosão de eficiência operacional. Por outro lado, a gente tem uma demanda forte por inovação. E a inovação implica em experimentação. O problema é que experimentação não conversa tão bem com padronização. E, consequentemente, a gente fica aqui numa sinuca de bico. A gente precisa, eventualmente, achar formas novas de ganhar dinheiro, fazer novos recursos. Por outro lado, a gente precisa achar formas de ser mais eficiente. Efetivamente, a solução para isso passa pela utilização de recursos digitais. E aí, né, Lucas, é o que a gente estava falando. Você pode trabalhar tanto numa das esferas, dos extremos, melhor dizendo, falando sobre ganho de eficiência operacional com automação, ou então trabalhar no outro extremo, utilizando tecnologia nova exatamente para fazer o quê? Modificar o modelo operacional ou o modelo de negócios, que seria essa ênfase dessa transformação mais disruptiva. É mais ou menos isso que a gente entende quando analisa a utilização de transformação digital, esses termos das organizações. Agora, sabe o que é problema? E você concorda comigo, né, Lucas? A gente tem falado sobre isso nas organizações, é a falta do consenso. Quando você fala sobre transformação digital, pessoas diferentes podem ter interpretações diferentes do que isso significa. Isso gera desalinhamento e problemas para gerar resultado, certo? Perfeito, Lemar. Esse eu acho que é o primeiro grande trabalho que precisa ser feito. Colocar todo mundo na mesma página, entender o que é cada conceito e depois disso entender qual que é o objetivo daquela companhia e qual o momento de que cada companhia está, daquele mercado está, enfim. E aí sim fazer um trabalho de entendimento e de foco voltado no planejamento estratégico da companhia. E aí, obviamente, a ambição é que esse é o ponto interessante, né? O digital virou sufixo quase desnecessário, né? Você falava antes sobre marketing digital, hoje é marketing. Você falava sobre venda digital, hoje é venda. Você fala sobre ambição digital. Na prática, é ambição. Qual é a ambição da tua empresa? Você quer ser transformacional ou você está buscando excelência operacional? O ponto todo é, dá tempo para só buscar excelência? Pois é, acho que não. O desafio é como equilibrar isso. Ó, a Exímia pode ajudar também a responder esse desafio. Meu amigo Franco Alves, diga-lhes, com quem a gente fala agora? Agora com o Tiago Cândido, nosso especialista em inteligência artificial, engenharia de dados, Big Data, vai falar sobre geração de valor, competitividade em escala com inteligência artificial, que é o chão dele, né? Vamos lá, Obrigado, Tiagão. Franco. Obrigado, Franco. Obrigado, Elemara, também pelo espaço aqui para a gente falar um pouquinho. Queria dar boa noite para todo mundo que está aí nos escutando. Tem vários colegas, vários clientes, vários ex-colegas de trabalho, então boa noite aí para todo mundo. Fique à vontade para mandar perguntas também. E eu vou falar exatamente sobre isso, né? A gente está falando bastante sobre ela, né? Thiago Tartari falou um pouco, o Maicon falou um pouco, o Lucas falou um pouco, e aqui eu vou trazer a nossa visão, né, do uso de IA de uma maneira, assim, para a gente aproveitar, de certa forma, essa facilidade que a gente tem com o advento dos GPTs, com o advento das APIs mais poderosas, né, que recentemente estão saindo, mas também para não perder o foco, né, que é uma coisa que a gente vê bastante, a gente ter muita possibilidade, a gente ter muita opção e não conseguir escolher aquilo lá que realmente vai nos dar uma vantagem competitiva, qualquer que seja o nosso negócio, né? E isso acho que passa de uma maneira essencial pela definição de uma estratégia de inteligência artificial. O papel dessa estratégia, na verdade, vai ser nos guiar por meio dessas iniciativas, tá? Então, com uma estratégia bem definida, a gente vai poder alcançar alguns diferenciais, como desenvolver ativos de IA únicos, né? Então, a gente vai poder alavancar, e depois eu quero falar um pouquinho também como que pode ser feito isso, a gente vai poder alavancar o nosso negócio utilizando ativos de IA, né? A gente vai também aproveitar, por meio dessa estratégia, vantagens específicas
do nosso setor, né? Da nossa área de trabalho. E a gente vai poder colocar em prática o círculo virtuoso de IA, né? Que é uma coisa que lá atrás o Andrew Yang, quando começou o uso de IA na própria Google e posteriormente no Baidu, defendia bastante, né? Essa bola de neve, né? Que a gente faz um projeto pequeno, faz um segundo, consegue ter esse momento, esse apoio executivo para continuar nos avanços, né? E a Exímia, particularmente, o próprio Elemar, né? Ele trouxe a ideia, o conceito de fábricas de IA, né? E fábricas de IA é uma área que a gente está avançando bastante ultimamente, que na verdade é uma maneira de aplicar estratégias de IA onde a gente alavanca, né, os nossos conhecimentos, desde a arquitetura de software até o uso, né, de modelos fine-tune, modelos específicos para os nossos objetivos, de uma maneira muito prática e muito fácil de experimentar. Então, a gente tem aquele machine learning, aquele aprendizado de máquina mais clássico, né, onde a gente tem uma evolução, eu e a Lemar já falamos disso também, né, utilizando alguns materiais de referência, então uma evolução desde a análise exploratória até a análise prescritiva, e a gente consegue trazer de forma paralela, por meio dessas fábricas de IA, o uso avançado de IA sem todo esse preparo, né, que passa, na verdade, por uma estratégia de dados. Como o Franco falou, a gente trabalha muito com dados, né? Então, para a gente consolidar a estratégia de dados, a gente tem que ter no horizonte a parte de aquisição estratégica de dados, de data lakes unificados e de conseguir reconhecer o valor desses dados. Mas são iniciativas que cada vez mais a gente tem a experiência, podem andar de mãos dadas, né? A gente pode avançar por meio de fábricas de IA e também por meio da evolução, por meio da estratégia, né, que vai nos guiar nesse caminho para evoluir e realmente ser uma empresa AI ready, né? Então, a gente vê isso e é uma maneira de a gente conseguir gerar valor consistentemente, tudo parte da nossa estratégia de IA. Muito bom, Tiago Cândido. E aqui, o Cândido traz para a gente uma reflexão que combina com um questionamento que foi levantado aqui pelo Alexandre Machado, quando ele pergunta como é possível coexistir padronização com a inovação. Primeiro, vamos combinar um pouquinho as coisas, tá? De um lado, a gente tem aquilo que o Michael falava da importância de você definir a sua intencionalidade estratégica. O que que você quer? Qual o resultado que você vai obter? Vai ser os objetivos, você tem que estar com o fone aberto, mas enfim, você definir quem eventualmente aí quais são os seus objetivos para você poder produzir os melhores resultados, você tem que saber para onde você está indo. Esse o Michael trouxe para a gente. Mais tarde, o Lucas trouxe para a gente essa importância de você pensar a ambição. Esse pensamento da ambição fala exatamente sobre essa visão bimodal, você pensar sobre a busca da eficiência operacional hoje, sim, com a digitalização, mas também pensar o futuro. E aí, o Thiago Cândido traz a receita do bolo, dizendo, olha, de muitas formas, a inteligência artificial viabiliza o ganho da escala, o que dá espaço para você buscar a excelência operacional, mas em compensação também traz aí a possibilidade de você ter uma redução de erros, você acelerar a produção do trabalho, que abre espaço para uma experimentação também mais segura. Eu acho que tem dois fenômenos aqui, tá? Um deles é o da inteligência artificial, o outro é do mundo como serviço. A gente começa a ter também a nuvem, né? Que não é mais tendência, já é realidade, mas a nuvem viabiliza mais esse cenário de experimentação. Enfim, coisas para pensar. E, aliás, a gente quer continuar conversando sobre isso, tá? Quem está participando aqui com a gente pode mandar, se não receber contatos para a gente poder falar mais e mais tempo com vocês, mas vai ser bom, eventualmente, a gente aprofundar essas discussões, não só aqui, mas quem sabe aí na tua empresa, quem sabe numa conversa online também, por que não? Certo, Franco Alves? Exatamente. É só me chamar que eu sou facinho, né, Lemar? Eu também, confesso que eu também. O tempo não anda tão grande, mas a gente tenta participar. Sempre tem tempo para conversar com o pessoal. Agora a gente vai conversar, Elemar, com o Gabriel Corros, nosso arquiteto de software sênior, né, com
vasta experiência Não. executiva, especialista em desenvolvimento de aplicações corporativas complexas. Esse cara é um diferente, né? E vai falar um pouquinho sobre consciência situacional. Bora lá, Gabi. Ô, Franco, esse sênior, me senti agora um idoso. Não que eu não seja, mas o sentimento agora foi forte. Não, mas Gente, foi no sentido de senioridade, não de tá. idade. Não, só pegadinha. Bom, gente, boa noite, tudo bom com vocês? É um prazer estar essa noite aí, batendo esse papo aí com essa turma aí especial de primeira. E confesso que estava muito nervoso, estou muito nervoso, porque, gente, falar com Elemar, Thiago Tartari, o Wendel, Thiago Cândido, o Michael, Lucas, do Morro e assim por diante, ídolos que eu assisti e baseei a minha carreira, e de ser convidado para falar sobre um assunto é extremamente difícil. E pensando no assunto, eu comecei a refletir ano passado, poxa, a IA tá tomando conta, e como todo mundo falou muito bem, é uma tendência, não é mais uma tendência, é uma necessidade. Eu tentei fugir um pouco, para quando falar de arquitetura de software, fugir um pouco dessa pegada e pensar um pouco mais, não na carreira necessariamente do arquiteto, mas numa situação muito pontual, que é, poxa, nós defendemos na Exímia que a arquitetura de software ela tem que respeitar ou tem que atender à estratégia de negócio. Ela, então, tem que atender objetivos de negócio, tem que respeitar restrições, atender atributos de qualidade e buscando sempre o menor custo ou mitigando risco. E isso da forma, hoje, cada vez mais rápido, tomando decisões nesse sentido. Então, como nós vamos conseguir, nós arquitetos, ou vamos elevar um pouco, vamos pensar assim, um CTO, um C-Level, como tomar decisões cada vez mais rápidas e essas decisões serem mais assertivas e que mirem a mitigar custo ou mitigar risco. E normalmente a gente tem percebido, e a gente vem discutindo isso com alguns clientes e dentro da Exímia, que normalmente a gente vê a base da decisão qualitativa. Não é decisão qualitativa, mas baseado em dados qualitativos. É o sentimento. É chegar para um arquiteto novo que está chegando numa empresa gigante. Como que ele vai conseguir buscar consciência situacional dos problemas? Conversando com os times, mas será que ali é a melhor fonte de dados para que a gente possa conseguir essa consciência espacial para conseguir agilizar a tomada de decisão? Então, essa reflexão, pessoal, levou a um trabalho que a Exímia vem fazendo, aí vem iniciando e vem fortalecendo a jornada, que é buscar uma tomada de decisão, buscar uma consciência situacional baseada em dados quantitativos. Sair do eu acho. O Elemar sempre comenta no Google que, se for na base do eu acho, o eu acho do dono do Google é muito mais importante. Então, vamos pensar o seguinte: hoje, o Lemar comentou na abertura, é quase inviável pensar uma empresa que não é conduzida, ou não tem software envolvido de alguma forma. E tendo software envolvido, aonde que está a fonte da verdade? Aonde que está a nossa origem de dados para conseguir pensar nisso? É os nossos repositórios, é o nosso código-fonte. E isso é uma mina de ouro, deveria ser uma mina de ouro para os arquitetos, C-Levels, como informação. Não olhar os repositórios apenas como uma estante ou um grande guarda-volume de dados, como um backup de segurança do código-fonte. Poxa, nós temos ali, por exemplo, uma rede social da interação dos nossos desenvolvedores, nosso time de engenharia. Então, por que não usar isso a nosso favor para conseguir identificar alguns padrões? Ou melhor, por que não usar isso a nosso favor
para não para que a gente possa identificar variabilidade, variações que vão conduzir, por exemplo, a insights de que eu tenho uma variabilidade, por exemplo, eu posso ter um padrão, não que eu tenha um padrão, desculpa, um problema, não que seja um problema, mas eu posso indicar o caminho para uma análise qualitativa. A gente pode indicar o caminho para mirar os esforços numa análise qualitativa. Então, se a gente consegue extrair isso dos repositórios, a gente consegue, por exemplo, identificar padrões de trabalho e colaboração. Vem se ganhando muita força a falar sobre team topologies. Mas como implantar team topologies sem ter uma certeza ou um pouco mais de qualidade nos dados? Vamos olhar os repositórios. Ali a gente tem toda a colaboração dos times. Então, se nós temos times que estão trabalhando, teoricamente, 2 times que trabalham no mesmo repositório, será que são realmente 2 times? E aí a gente começa a olhar o vilão, o grande vilão da arquitetura, acoplamento, mas não acoplamento só de componentes. Qual o acoplamento dessas dependências, desses repositórios, dos times? E um último insight a gente tem visto muito movimento de modernização dentro das empresas. Por que não guiar a modernização das empresas baseado nessa fonte rica? Ou seja, por onde eu começo a modernizar? Vamos olhar para o nosso código-fonte, para os repositórios, o padrão de colaboração, entre outras métricas que a gente pode indicar, extrair dos repositórios e conseguir trazer essa consciência situacional. Ou seja, a dica que fica para 2024 usando o nome batizado pelo nosso querido Elemar, follow the code. Sigam o código. Ele vai trazer a verdade, ele vai trazer a fonte necessária para que vocês possam ter consciência situacional para garantir que as decisões arquiteturais de vocês tenham uma maior assertividade e consigam ter uma não garantia, mas que a gente possa mitigar melhor o custo e risco dessas decisões. Muito bom, meu amigo Gabriel Coxa. Olha só, um ponto interessante sobre consciência situacional cara, uma coisa comum em grandes organizações, né, Gabriel, é a gente ter reuniões que são realizadas para poder marcar uma próxima reunião. Ou seja, cara, eu estou no meio de uma reunião agora e eu descubro no meio da reunião que eu preciso levantar uma série de dados, você faz um acordo sobre o que precisa ser levantado e você vai, eventualmente, até a fonte para poder coletar informações e ter uma próxima reunião para poder continuar a discussão. O fato isso gera improdutividade, isso eventualmente come espaço da experimentação. Então, a gente ter mais acesso a dados e poder eventualmente ter um ganho de consciência é algo tremendamente relevante. A gente precisa cada vez mais, e é isso que o Gabriel traz no discurso dele, a gente precisa cada vez mais ingressar em dados, pautar as decisões em dados. Se você fala em software, a grande fonte de dados são os repositórios. Então, vamos utilizar os repositórios. Para quê? Para ganhar consciência situacional. Quando você começa a saber o que está acontecendo, você ganha condições, eventualmente, de tomar decisões. Caso contrário, você está sendo irresponsável. A mesma coisa foge dessas áreas. Quando a gente fala sobre dados, o Cândido sabe bem sobre isso. Poxa, por que não utilizar, por exemplo, inteligência artificial para conseguir receber uma solicitação, um questionamento em linguagem natural, converter isso em uma consulta que vai em um banco de dados, recupera as informações e traz as informações em forma de linguagem natural para quem está questionando. Por que não criar isso como interface, eventualmente, num celular de um executivo? Por que não fazer dessa forma? Utilizar dados que já estão disponíveis, combinando isso com tendências como inteligência artificial, combinam para o ganho da consciência situacional. E se você desenvolve software, cara, onde é que estão os seus dados? No teu repositório. O teu repositório fala quem escreveu o quê, quando, onde e
Por quê? Quem está trabalhando mais, quem está trabalhando menos, onde que o código é alterado, o que está causando mais bugs. Você consegue ter essa informação olhando o código. Agora, olhando como? De qualquer jeito? Claro que não, com um método. E nisso também a Exímia pode colaborar. É daí que nasce o Follow the Code, né, meu amigo Gabriel? Que é uma das metodologias que a gente tem adotado em algumas grandes empresas. Funciona em qualquer cenário, mas quando você tem centenas, milhares de repositórios, poxa, é interessante saber quem está fazendo o quê, como e por quê. Como que você faz? Perguntando para as pessoas? Não dá tempo. Você tem que olhar a fonte da verdade que é o repositório. Certo, Gabriel? Certíssimo, Elemar. Nada melhor como uma conclusão do Elemar, né? Por isso que eu te amo, Elemar. Nada, 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 nada. Cara, se você estava nervoso, eu quero ser nervoso como você, viu? Meu amigo Franco Alves, devolvo para o senhor. Vamos lá, Elemar. Vamos com o nosso terceiro Tiago da noite, senhor Tiago Coelho, engenheiro de software, arquiteto de software e também especialista em aplicações corporativas complexas. Vai trazer e vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial na automação de código. Uau. Assunto bem interessante, hein, seu Tiago? Trazer o carro mais de volta para IA, que não tem como fugir, né? É a grande sensação. Primeiro, muito bom estar falando com todo mundo, sempre a galera da Exímia sempre sobe muita barra. Fica até difícil depois desse tanto de gente boa que falou aí um pouquinho de IA, vamos tentar trazer um pouquinho. Eu gosto de uma frase do Einstein que ele fala que criatividade é a inteligência de se divertindo, né? E agora, o que a gente tem, a possibilidade que a gente tem hoje com as IAs, com os modelos generativos, é trabalhar essa criatividade, trazer à mão essa criatividade, deixar de lado ou passar o trabalho automatizado ou o trabalho repetitivo para um modelo que é o seu estagiário. Eu costumo falar que eu gosto de brincar com meus estagiáriozinhos, que tem muitas funções, múltiplas funções para automatizar uma regra de código. Talvez você pode chegar numa profundidade de implementar um caso de uso, fazer orquestrações de IAs, que é também bem interessante. Você treina modelos de GPTs específicos e usa ferramentas como para gestão dessas IAs e fazer essa integração, e você tem aqueles especialistas naquilo ali, mas nada disso vai existir se a gente não dá asas para a criatividade que a gente tem em mãos, né? Então, essa evolução também traz alguns questionamentos éticos lá que o Tartar até chegou a comentar. Como que a gente assegura que a tecnologia empregada vai ser empregada da melhor maneira possível? Qual que é o impacto disso no mercado de trabalho para quem está vindo desenvolver? Isso vai ser um acelerador? Isso vai roubar nossa cadeira? Né? Vai roubar nosso trabalho? Né? Mas, para mim, a resposta está quando você olha para a sinergia entre homem e máquina. Né? Olhar para a extensão das capacidades que a gente tem e não como substituto. Então, ela não vai simplesmente escrever o código para você, você tem que direcionar, você tem que trazer o raciocínio e exponencializar aquela criatividade, aquele raciocínio seu, para atender as necessidades de negócio. E aí, a gente tem esse papel crucial, né, de inovar, de pensar fora da caixa. E isso exponencializa também o que é bom nosso ou o que é ruim. Mais uma vez, a IA por si só, nesse momento que a gente tem, ela não vai ser a grande salvadora. Você também pode afundar. Como trouxeram, você pode usar, se você não souber o que está pedindo, a potência não é nada sem controle, como diria uma propaganda antiga, ela vai exponencializar tanto seu bom, toda a sua eficiência, ou como a sua ineficiência também. O fato é que a gente está num ponto marcante da história do desenvolvimento de software. Isso é uma das grandes evoluções, né? É uma grande nova onda, começando agora, como, né, o slide já mostra bem.
E como que a gente explora isso? Como explorar, como trazer o desenvolvimento, como pensar e estar atento e comprometido com a utilização disso de forma ética e de utilizando essas ferramentas que trazem, né, a criatividade, poder gerar um código. Essa aqui está gerando um código, o código vai estar aberto, vai estar exposto. Como que eu entrego isso para a empresa? Então, são coisas a se pensar e colocar na balança, olha, onde traz benefício, onde traz risco, e aí a gente tem um, uma reflexão sobre como moldar esse futuro, onde a tecnologia amplifica essas capacidades e, ao mesmo tempo, permitir alcançar novos patamares de inovação e criatividade, onde a gente consegue exponenciar isso tudo, como usar essas capacidades. Muito bom, Thiago do Morro, muito bom. Olha só, a gente tem um processo interessante que é pensar sobre atividade criativa. O Thiago do Morro fala sobre essa coisa da criatividade, eu falo que criatividade acontece quando você consegue, eventualmente, aproximar conceitos que, à primeira vista, são distantes. Quer um exemplo prático disso? Uma vez, o Thiago Coelho, eu estava conversando com o GPT, e eu perguntei para o GPT, poxa, me dá uma ideia das 10 principais ideias aí que você encontra em cima de O Pequeno Príncipe. E ele listou lá 10 frases impactantes do Pequeno Príncipe. Eu, muito bom. Sou desenvolvedor de software. Como que a leitura de Pequeno Príncipe pode colaborar para que eu escreva código melhor? E, cara, o interessante é que a ChatGPT ofereceu um conjunto de respostas bem bacana, mas bem bacana mesmo. Cara, o fato é, quando a gente fala sobre desenvolver software, a gente fala sobre três perspectivas. Eu sempre falo sobre isso na hora de escrever um código, né? O programador pensa na intenção, no design e na implementação. O Thiago Tartari trouxe muito bem a provocação de que, poxa, a gente tem que pensar no impacto ético do que vai acontecer com as pessoas que escrevem código. Legal. Olha só, escrever código é uma atividade que está se aproximando de commodity hoje. Por quê? Porque não é aonde acontece a adição do valor. A adição do valor acontece em projetar a solução, isso a gente ainda faz muito melhor, e principalmente entender o problema. Qual é o problema que se quer resolver? O desafio todo, né, Tartari, é que não vai dar tempo, eventualmente, para você migrar todo mundo, né? Nem todo mundo vai ser qualificado, vai subir a barra no tempo, e a gente precisa acompanhar como isso vai acontecer. Mas o fato é, dá para você escrever código muito mais rápido com a utilização de inteligência artificial. Eu estou vivendo isso no meu dia a dia. Deixa eu dizer uma coisa, a vida inteira programei, eu como programador, programava em C++ e C Sharp. E, cara, de uns tempos para cá, eu tenho escrito um Python bonito. Como que eu tenho feito isso? Sozinho? Não. A Então, professora GPT está me ajudando e bastante. Então, se isso está transformando o meu dia a dia, pode transformar o teu dia a dia que está aqui, se você é técnico, mas também pode transformar o dia a dia do pessoal que trabalha contigo da área técnica, para a gente encurtar a distância. Afinal de contas, a gente tem que se concentrar aonde adiciona valor de verdade. Muito bom, do Morro. Franco Alves, quem fala agora? Agora o senhor Wendel Ciota, nosso especialista em segurança da informação, especialista em nuvem, infraestrutura, é outro especializado master da Exímia, e vai falar um pouquinho sobre cibersegurança. Aqui tem um ponto importante, gente, que eu quero destacar antes de chamar o próprio Wendel também. Gente muito boa fazendo resultado de verdade, escrevendo código, fazendo muito mais do que falando sobre, praticando. Então, as pessoas que falaram até aqui, o Thiago do Morro, o Thiago Coelho, o Cândido, as pessoas trazem não só um exercício teórico, mas demonstração desse exercício prático. E nesse aspecto, o nosso relatório pode ajudar, inclusive, a detalhar muitas das impressões que em 5 minutos não são assim tão fáceis de se transmitir. Agora, o Wendel Ciota, esse cara me dá medo, viu? Não porque ele seja uma pessoa feia, muito pelo contrário, ele é bonito. O ponto todo é, aí está um cara que eventualmente sei que pode descobrir qualquer coisa que tenha no meu celular, no meu computador, porque é o cara que consegue furar qualquer barreira. E também me proteger. Wendel, o que você fala para a gente sobre tendências em cibersegurança? Temos boas e más notícias, é isso mesmo?
Boas e más notícias. Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Pessoal, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de escrever um pouquinho sobre cibersegurança. E nos meus 5 minutos eu vou contar uns segredos para vocês também, que eu acho bem legais, e fazer algumas confissões. Eu tomei a liberdade, na verdade, nesse artigo aqui, que é nessa minha contribuição para o nosso material, de escrever de uma maneira um pouco menos técnica, de como a gente é habituado a produzir material na Exímia com toda essa com todo esse jargão técnico, esse requinte que é peculiar da Exímia, né? Então eu quis trazer um pouquinho de leveza, porque eu sou taxado na Exímia, essa é a primeira confissão, como o arauto das más notícias, né? O Elemar tem uma frase muito famosa e que me machuca de verdade, onde ele diz que segurança da informação não é sexy. Isso me dói, Elemar, eu nunca vou esquecer disso. E, de fato, eu tenho que confessar que é verdade, cara. O papel da segurança da informação é conjecturar os piores cenários possíveis para todo tipo de produto ou solução que está indo para o mercado, tá? É um trabalho sujo, mas alguém tem que fazer. Alguém tem que trazer essas más notícias para que os nossos arquitetos consigam entregar um produto de excelência. A gente tem que estar preparado para cenários que eventualmente nunca vão acontecer, mas podem acontecer. Tá? Até o momento, cara, todo mundo falou as 1000 maravilhas da IA, né? Muito legal, né? Mas um segredinho que eu vou contar para vocês é o seguinte, cara, o viés de uma ferramenta, ele é dado pela mão de quem está operando essa ferramenta. Então, se ninguém disse isso para vocês, eu vou dizer, a IA pode ser usada para fazer muito estrago. Depende de quem está operando, tá? Então, gente, o ano de 2024, ele vai mostrar para a gente alguns usos não muito éticos de inteligência artificial. Uma das grandes sacadas da IA, tá, é conseguir trabalhar com uma massa de dados gigantesca em muito pouco tempo. Tá? Olhando do ponto de vista do atacante, gente, a grande vantagem do atacante contra um defensor é simplesmente o tempo. Tá? O atacante tem todo o tempo do mundo para estudar um alvo, enquanto o alvo não tem tempo. Tá? O que acontece com a IA na mão de um atacante? Tá? Toda aquela massa de dados que eu precisaria analisar e tomar conclusões de maneira quase sempre manual ou com um tipo de automatização, digamos assim, primária, que a gente tinha até alguns anos atrás, hoje eu posso tomar essas decisões como atacante de maneira automatizada. Então, gente, um levantamento de superfície de ataque, uma exploração de logs para uma superfície de ataque, log de firewall, logs de acesso, quebra de senhas, tudo isso que envolve uma massa de dados muito grande, interações muito longas, a IA vai otimizar muito para o atacante. Tá? Em contrapartida, o lado muito bom da IA, nessa análise gigantesca de massa de dados, vai para as nossas equipes aí de Blue Team. Tá? Cara, cruzamento de logs com CIEM, com SOAR, esse tipo de coisa, vai começar a ter uma resposta extremamente rápida para as nossas equipes de defesa. Tá? Então, o xadrez da segurança para o ano de 2024, ele vai estar muito mais equilibrado. Basta saber como é que a gente vai usar essa IA. Ainda com as más notícias, gente, quem já teve consultoria comigo, eu tenho certeza que tem alguns clientes nossos hoje ouvindo a gente, ou que vão ver essa gravação, sabe que eu levo muito de um conceito que o Thiago Tartari traz para a gente hoje no artigo dele, que é a abordagem social. Tá? Obviamente, o Thiago falou da abordagem social da IA, mas o conceito social em cima de segurança da informação
ele é de grande valia. Por quê? Existe todo aquele viés da engenharia social para obtenção de acesso aos dados, segredos, seja lá o que for, mas, acima disso, o conceito social da segurança da informação, basicamente, ele lida com a manipulação da opinião. O que isso quer dizer em termos de segurança? Guerra cibernética. O mundo hoje está... A gente tem ouvido notícias de conflitos em N lugares do mundo, e a ciberguerra, o ataque cibernético, ele é hoje, sim, ferramenta de guerra. Para que serve isso? Desinformação, notícias que não são verdade, manipulação de massas, plantar opiniões. IA faz muito bem esse tipo de coisa, sabiam? De qualquer maneira, a IA também serve como defesa para esse tipo de coisa. Então, a gente tem condições hoje de checar fontes, ao mesmo tempo que a gente tem condições de criar fontes falsas. A título de curiosidade, normalmente os exércitos da maioria dos países têm departamentos de ciberdefesa, de ciberguerra. No Brasil, a gente tem o ContCyber. É uma divisão do Exército Brasileiro que trabalha com cibersegurança, trabalha com ciberguerra. Israel tem um dos maiores departamentos de ciberguerra e cibersegurança militar do mundo. Então, 2024, gente, ouviremos muito a respeito disso. Numa escala um pouco menor, e a gente já viu isso várias vezes, e ainda com cunho social, é a questão do deepfake. O deepfake acaba sendo, numa síntese muito rasa, é a gente trabalhar com vozes, a gente trabalhar com imagens e transformar isso em algo que não existe. Dentro do nosso material, eu trago um artigo bem interessante, onde foi citado um exemplo ali com o Anderson Cooper, que ele é um âncora da CNN. Então, uma empresa que trabalha com deepfake, sintetização de voz e imagem, os caras pegaram esse âncora numa matéria da CNN e fizeram esse cara fazer um discurso que ele nunca fez na vida. Do ponto de vista social, novamente, cada ser humano ele tem, digamos assim, domínios onde a voz dele ressoa mais. O menor deles é a nossa família. Qualquer um de nós que chegar em casa e fizer uma declaração, cara, a gente vai gerar impacto na nossa família. E a nossa família vai tomar decisões baseadas no nosso discurso. Só que existem pessoas que têm domínios muito maiores. Existem pessoas que têm uma empresa de 5.000 funcionários. Se essa pessoa aparece num vídeo falando algo, 5.000 pessoas são impactadas. Imagine um presidente de uma nação. Inteligência artificial faz muito bem esse tipo de coisa. E, em contrapartida, inteligência artificial também é treinada para detectar deepfakes. Novamente, o xadrez da segurança cibernética, a partir de 2024, ele vai se tornar muito mais equilibrado e muito mais interessante. Um último ponto que eu queria trazer, que também corrobora o discurso de alguns dos meus colegas da Exímia, fala de integração de processos, fala de um mundo conectado. E o que acontece hoje, cara? Todo mundo que tem um pouquinho mais de consciência está se prevenindo contra ataques cibernéticos. Grandes empresas, tenham certeza, todas elas têm um arcabouço de defesas montado. Só que isso não torna essas empresas imunes, porque elas se relacionam com N outras empresas. Como é que eu derrubo um grande Golias desse tamanho? Supply Chain Attacks. Ou seja, isso basicamente é a gente atacar cadeias de suprimento que, como efeito colateral, acabam derrubando um grande gigante. Um exemplo muito rápido foi com uma empresa que fazia transporte de combustíveis nos Estados Unidos. Isso aconteceu em 2021 ou 2022, a Colonial Pipeline. Esses caras transportavam
gás e combustível através dos Estados Unidos, responsáveis por 46% de todo o petróleo transportado nos Estados Unidos. Tá? Esses caras sofreram um ataque de ransomware. E o que aconteceu? Basicamente, por 6 dias, os Estados Unidos pararam de receber combustível. Isso é um exemplo clássico de supply chain attacks. Isso vai escalar muito a partir de 2024, justamente porque está todo mundo se defendendo muito bem. Tá? Grandes empresas, que são grandes alvos, estão com um arcabouço de defesa muito bem afiado, e a porta de entrada são os fornecedores desses caras. Assim a gente derruba gigantes. Gente, essas são as minhas contribuições. Péssimas notícias, desculpem estragar a noite de vocês. Não é as péssimas notícias, não. A gente precisa saber como que a gente usa as coisas. Mas, ó, temos, sim, coisas para ponderar. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Não sei se vocês vão conseguir ouvir direitinho, mas olha isso aqui que legal, ó. Essa é minha voz, mas não sou eu falando. Olha que legal. Eu clonei a minha voz. De novo, ó. Olha que bonitinho. Essa é minha voz, mas não sou eu falando. E aí eu vou dizer alguma coisa tipo assim. Deixa eu escrever aqui. Obrigado pela presença. Olha que legal. Tirei. E... Obrigado pela presença. Não deu tão bem assim. Vamos de novo. Obrigado pela presença. Mais ou menos. Mas assim, o ponto interessante aqui, meus amados, é o seguinte, ó, eu já consigo, com modelos de inteligência artificial, eu já consigo receber uma mensagem no WhatsApp, eu já consigo transpor aquela mensagem no WhatsApp para texto, eu já consigo submeter esse texto para o ChatGPT, para ele responder como se fosse eu já consigo usar um modelo para produzir uma resposta com a minha voz, e eu consigo mandar no WhatsApp como se fosse eu falando também. Olha só, se você manda mensagem de WhatsApp para mim, talvez a resposta seja até com a minha voz, mas talvez não seja eu. Gente, isso é horrível, porque de fato, algumas coisas, né, Gustavo, que o Gustavo de Paula, que trabalha, tem experiência jurídica também, cara, há muito tempo atrás você usava áudio ou usava vídeo como evidência de fato. E, cara, de fato, o que a gente sabe é que é cada vez mais difícil você detectar o que é verdade e o que não é. O ponto todo, e aí o Tartari, volta para a discussão do Tartari, é você discutir as implicações éticas disso, as implicações sociais disso. O que acontece num mundo onde um vídeo mostrando alguém fazendo algo que não é assim tão bacana, não é evidência de que essa pessoa de fato estava naquele lugar fazendo algo assim não tão bacana. Como que a gente se prepara como sociedade para poder lidar com tudo isso? Pois é, uma série de revisões são necessárias. Mas, meus amados, encaminhando aqui para a nossa conclusão, o que a gente precisa dizer para vocês em termos de tendência, quando a gente fala sobre tendência tecnológica, a gente precisa reconhecer que essas tendências, elas não são necessariamente coisas que podem ser travadas. Sim, a gente precisa falar mais sobre segurança. Por quê? Porque, de fato, nós temos novos tipos de ameaça. As ameaças, o Wendel falava sobre guerra, muito mais do que a guerra física. Poxa, hoje em dia a cyberguerra é mais perigosa, coloca mais em risco nações inteiras, empresas inteiras. Você sequestra dados de organizações, se ouve falar sobre isso o tempo todo. Como é que você se previne disso? Como é que você trata disso? Esse é um assunto que, além de tendência, é necessidade, porque é imparável. Se você começou uma jornada de transformação digital na empresa, né, Lucas Rezende? Então, saiba, você nunca vai concluir essa jornada. Por quê? Porque novas tecnologias surgem todos os dias, novas oportunidades de você fazer mais, melhor, diferente. Enfim, o desafio aqui também é grande. Quando a gente fala sobre arquitetura de software, a dinâmica de escrever software também mudou bastante. A gente precisa, eventualmente, pensar também mais sobre isso. Cara, tanta discussão, tantos temas legais, automação de processos, planejamento estratégico, muita coisa realmente interessante foi tratada aqui hoje. Todos os sistemas que foram abordados aqui estão presentes em um relatório da Exímia que vai estar sendo disponibilizado para vocês, a princípio, como o Franco está indicando aqui, a partir de amanhã.
O André Luiz está compartilhando aqui mais algumas inteligências artificiais. Gente, hoje eu estava mostrando o RayGen, por exemplo, que deixa eu falar em um vídeo, gesticulando como eu estou fazendo aqui agora, e, poxa, daqui a pouco eu nem preciso ser eu mesmo gravando esse vídeo falando. Aliás, quem pode provar que sou eu, de fato, falando aqui agora? Bem que eu podia ter feito isso, né, Franco? Podia ter utilizado um modelo para ouvir e responder automaticamente. Fato é, IA não é tendência, é realidade. A gente precisa falar mais sobre isso, falar mais sobre isso, a perspectiva de segurança, de estratégia, de automação de processos, para produzir mais resultado, promovendo benefício e não prejuízo. É isso que eu penso. Franco Alves, recados adicionais da paróquia, meu amigo? Só agradecimentos, Edemar. Amanhã encaminhamos para todo mundo esse material que ficou bem interessante, ficou bem rico. Aguardamos comentários, vai ter espacinho lá também para vocês poderem se pronunciar e vamos responder as perguntas do pessoal. Capturei todas aqui e a gente responde para o pessoal aí por e-mail e bate um papo com eles também. O Tartari comentou aqui, Franquinho, olha só, o Tartari comentou que quem conhece o Lemar sabe os trejeitos que ele tem. Isso a IA não copia. Tartari, eu vou te dizer uma coisa. Já fiz uma experiência de colocar uma IA respondendo mensagem de áudio para alguém da minha intimidade. A pessoa ficou uma semana conversando com a IA e não percebeu. Enfim, não sei, Tartari. Talvez o problema seja que essa pessoa não preste tanta atenção em mim assim quanto deveria. Mas essa é outra discussão. Meus amados, olha só, nós vamos aqui agora interromper a gravação, mas como já é de costume, para quem participa das minhas masterclasses, a gente estende um pouquinho mais de tempo. Eu fico um pouquinho mais aqui com vocês para responder algumas questões adicionais. Aí sem gravação, tá? Porque o pessoal ficou meio encabulado, né, Franco? Ninguém levantou a mãozinha. Aí te responde algumas coisinhas a mais. Nem todo mundo exímio talvez consegue ficar, mas eu faço o possível para responder aquilo que eu souber. O que eu não souber, eu vou enganar bem, tá? Eu tenho a ChatGPT aberta aqui junto comigo, ela vai me ajudar a responder mais fácil. Muito bom? Muito obrigado, então, pela presença de vocês. A gente vai estar encaminhando o relatório amanhã, cedinho. Vai ser um prazer contar aí com os feedbacks de vocês e ignorar todos eles. Brincadeira. Apreciar todos eles para a gente continuar a discussão. Vou aqui, então, interrompendo o compartilhamento e, junto com isso, também pausando a nossa gravação. Mas, ó, estou aqui mais um tempinho para responder eventuais questões. Quem quiser bater um papinho a mais, aí vai ser bacana responder perguntas diretas de vocês. Quem puder ficar, vou estar aqui mais um tempo. Interrompa a gravação e até uma próxima, meus amados.